Bom, eu vou apresentar aqui nossos três convidados, a Sabrina Cialdemeyer, que é professora da Faculdade de Letras, do UFMG, e pesquisadora do CNPq, é ensaísta com diversos livros publicados, trabalha na interface da literatura, das artes visuais e da filosofia. Bem-vinda, Sabrina. Cláudio é professor na Escola de Design da UENG e de pós-graduação em processos criativos em palavra e imagem no IEC-PUC, diretor da Volts Design e colaborador do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais, integrante da Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica. Obrigado, Cláudio. Ives Zappellini, Zappellini, né, Ives? É arquiteta, expografista, cenógrafa e diretora de arte, atua em projetos artísticos e culturais desde 2011, concebendo espaços poéticos para cinema, teatro, música, dança, festivais e exposições. Realiza, reflete e pesquisa sobre o espaço em suas diversas manifestações artísticas, poéticas, culturais e cosmológicas. No campo da expografia, já realizou 28 exposições de arte em diferentes instituições de cidades, como Palácio das Artes, Inhotim, MAP, Museu Histórico Abílio Barreto, Minas Tênis Clube, BDMG Cultural e assim vai. Obrigado, Ive. Então, a nossa estrutura aqui que a gente montou é o seguinte. Primeiro, eu convido a Sabrina. Boa noite a todas, a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, de certa forma, assim, nesse espaço de recordação que é Humberto Mauro e essa possibilidade de frequentar hoje eu vim algumas vezes e vi essa mostra e a possibilidade de sentir mais de perto esse recado dado pelo Marcelo e pelo Marconi, que eu pensei em 3 pontos assim que me tocou, porque primeiro como que eles escaparam, né, desse sentimento da nostalgia, como que eles conseguiram também, a gente passeia, eu acho que eu estou aqui por causa da palavra, né? Mas que nós todos estamos aqui porque a gente sabe que a vida não basta, e é por isso que a gente precisa e sente falta e deseja arte e deseja literatura. E essa possibilidade que eles trouxeram, primeiro é isso, eles estão ali num gesto de rememoração que não é passadista, que não é conservador, que a gente não encontra um fôlego historiográfico no sentido de ter uma tentativa de buscar linhagens, de marcar posições, movimentos, não tem nada disso. Ao contrário, parece uma atitude de rememoração, que é um termo que eu gosto muito, e é muito raro a gente encontrar isso, que é a possibilidade de se abrir o passado e de salvar esse passado no presente. Então, isso da gente ver, né, em 2022, nesse tempo que a gente não sabe se é pós-pandêmico ainda, mas encontrar ali, né, a fulguração da década de 90, os anos 2000, e mais do que isso, porque vai além, né, e a gente andando, né, por esses corredores cheios de palavras e ícones e imagens, e mitos e símbolos, tudo que a arte consegue carregar nesse discurso potente. A gente vê, por exemplo, um encontro, né, que tem a ver com o primeiro congresso dos concretistas aqui em Belo Horizonte, e é por aí que é um dos pontos que eu queria trazer, né? Eu fiquei pensando quem são esses irmãos, algo de uma fraternidade que eu reconheço nessa exposição, que não tem a ver com a autoridade. E a fraternidade, ela é horizontal. A fraternidade, eu acho que ela trabalha com a noção de liberdade, que a autoridade é avessa. Então, nessa mostra, a gente tem essa capacidade de ir e vir e de enxergar a vida, né, ali dentro, misturada, e essa distinção absurdamente importante, né, entre a vida e a arte. Não há. A vida está, né, incrustada no gesto do Marcelo, que corre e acha o objeto trouvé, encontra a arte em qualquer confim. Então, eu pensei muito na questão da fraternidade, porque quem são esses irmãos que dão a ver essa memória
e nos dá esse presente, no sentido de transmissão de um labor, absurdamente dedicado, de 30 anos, de um trabalho ensimesmado, de um trabalho obsessivo, de um trabalho rigoroso, mas, ao mesmo tempo, eles dão a ver isso sem isso que eu tenho chamado de hierarquia, de autoridade, que, muitas vezes, quando a gente está em algumas exposições, a gente se sente meio tolhido, porque tem uma gramática por demais rígida. E eu não percebo isso em Órbita. E aí eu lembrei de alguns irmãos na arte, na literatura, alguns não me interessam, seja pelo excesso de decorativismo, seja por uma certa infantilização, mas os irmãos Campos, eu acho que a gente tem aqui, do lado nosso, com Marcelo e com Marconi, algo daquilo que o Oswald chamou da firma Campos, que é a firma Drummond, no sentido de que tem aí um fazer, uma firma no sentido jocoso, a ironia que o Oswald deu, o Serafim, e escreveu isso, imaginando que estava dando aquilo que depois o Haroldo chamou de irmãos siamesmos. Então, eu acho que o Marcelo e o Marconi, eles são esses irmãos siamesmos que são pura diferença, e que isso se mostra nessa exposição. Eu achei, quando Haroldo morreu, um texto lindo do Augusto, que vive e produz até hoje poemas formidáveis, e que eu queria ler. Augusto diz: por mais que os nossos caminhos poéticos divergissem nos últimos tempos, ele, o Haroldo, em seu refinado neobarroco, afirmando e reafirmando que havia mais de 30 anos não fazia poesia concreta, irritado por ser ainda chamado de concretista, eu, teimosamente, levando propostas verbo-e-vico-visuais dos anos 50 para o computador, tínhamos um sólido denominador comum, que nos manteve unidos e solidários o tempo todo. Éramos, talvez, um o avesso do outro, mas um avesso reversível, côncavo-convexo. Mas esse avesso côncavo-convexo era um discórdia com cor. Ele, extrovertido, eu, intro. Ele, mais logopaico, embora excelente no melo e no fanopaico. Eu, melo e fano, muito pouco logo. Então, eu acho que isso que eu tenho chamado, então, como um primeiro ponto desse sentimento dessa conversa que é a Órbita, essa conversa que traz essas escolhas éticas e estéticas, porque eu acho que, pelo vídeo, a gente viu essa posição, que a política está em tudo, está nesse copo meio cheio ou meio vazio, dependendo de quem está vendo, que essas escolhas elas são um exercício de pensamento, e nós somos, então, compelidos a pensar nessa criação, que está em ebulição nesses irmãos siamesmos, que também traduzem o passado. E aí eu trago isso que eu já falei, que é a questão da Anke-Duncan, que é a rememoração, que é essa via da gente ter aí um apanhado, imagens de uma geração. Não se trata, então, de um gesto de colecionismo, um memorial. É longe disso, nenhum dos dois está fazendo tese de titular, e não é um memorial. Eu acho que tem interferências, porque eles conseguem abrir esse passado. E como abrem esse passado? Com a leitura do presente, com a leitura de hoje. Então, eu acho que isso é um grande mérito que eu queria reter para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, de que o passado em órbita é uma possibilidade aberta. E isso que eu acho que é muito pungente, essa noção de estar aí rememorando, seja a ditadura militar, mas não é nesse passado da década de 60, da meninice dos dois. É esse estado emergencial, nesse aviso de incêndio de hoje. E o terceiro ponto é sobre essa velha questão da mineridade, que eu não consigo encontrar
eu queria trazer uma ideia do Moacir dos Anjos, que é a ideia do sotaque. Então, a gente encontra uma certa materialidade, encontramos alguns suportes, né, que a gente reconhece como algo que poderia, pela a grande maioria dos artistas, estar circunscrito nesse espaço que a gente chama Minas Gerais. Mas eu desconfio há muito tempo que o IBGE possa fazer um limite e que nós, né, nos identifiquemos a ele e nos identifiquemos com fronteira. Eu acho que a exposição traz um diálogo tenso, né, porque tem uma alteridade aí que varre, né, e não estou pensando em alteridade só com a casoca, né, com essa hibridez. Mas qual o nome que você deu? Casoca, a casa com a oca. Ah, sim. E essa casoca é mais. Mas eu vejo, então, essa questão de uma hibridização, que eu acho que não caberia sincretismo, não caberia. Eu acho que esses termos dos estudos culturais. Eu vejo a gambiarra, né? Eu vejo a gambiarra em vários momentos, em vários, que eu acho que é algo. Eu acho que ela traz um potencial cognitivo, mas que tem um traço. Que não é essencialismo isso que eu estou falando, né, porque eu reconheço, né, pela materialidade, ou por isso que, nesse encontro que eu, andando com o Marcelo, né, ele falou, olha esses cartazes, e eu lembrei desse... No dia, eu acho que eu nem comentei com você, que quando Haroldo e Augusto vieram aqui, né, e a convite do Afonso, etc., chega um menino de 18 anos, né, que pegou um ônibus lá em Curitiba, chegou sujo, sem um dinheiro, não tinha dinheiro para pagar a inscrição para o congresso, e esse menino consegue entrar, né, com esses paulistas de terno e gravata, porque eles estavam de terno e gravata, não tomava banho há 2 dias, não tinha muito dinheiro para... Ele queria gastar com a birita. Era o Paulo Leminski, né? E o Paulo entrou nesse encontro e todos calaram, porque ele vinha lá de São Bento, o Mosteiro de São Bento, já falava latim, grego, alemão, inglês, e espantou, era um Rambo, né? um Rambo chegando aqui em Belo Horizonte. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque o Leminski fez algo que o concretismo nunca deu conta de ir a fundo, que é trazer a vida para a arte, né? Então, Leminski, ele é esse que vai para a poesia, junto com essa geração maravilhosa do mimeógrafo, essa geração, né, que tem o Cacaso, né, que tem eu trouxe um poeminha, goteiras, melhor não tê-las. Sem telhas, use uma tela. Até lá, use mesmo a panela. Né, que é a gambiarra, né, que é o Chacal, Ana Cristina, etc. Mas eles foram esses que acharam que a poesia estava na rua, no beco, nessas placas que Marcelo obstinadamente recolhe aí há mais, né, talvez mais de 30 anos. Então, eu acho que nessa cena que eu estou tentando trazer aqui, que eu vejo, né, esse traço, seja pela materialidade, que consta em muitos objetos, mas também nos trabalhos do Cal, dos seus, né, de todos, isso de trazer essa pulsão da sujeira da vida, né, para dentro desse espaço, né, museológico. Eu acho que tem muita... Se trata de uma afinidade eletiva com uma geração. E essa geração, que eu acho que eu me emociono, porque aqui nesse espaço eu também tenho essa história compartilhada, e encontrei nessa exposição ex-amores, mas muitos, muitos, muitos amigos e artistas que eu admiro demais. Eu acho que o Marcelo e o Marconi, eles têm um pertencimento, né, aí é só Minas, né, que pesado, mas não são construções identitárias a priori dadas. É uma construção muito singular que eles fizeram com diálogo, com esse conhecimento que eles têm de arte no mundo. É uma dupla, esses irmãos siamesmos, muito sofisticados, né, com referências. Eles começam, então, a obra deles entra no momento em que o Brasil já constava no cânone eurocêntrico.
né, então, não é, a gente não, eu acho que ficar imaginando que é uma amostra mineira é pouco, né? Então, eu acho que há um sotaquezinho desse lugar, né? Mas um sotaque que carrega isso que o Drummond, né? E eu acho que não podia ter chave melhor para terminar esse vídeo do que essa voz, né? Que de Itabira vai para o Rio e do Rio tem o sentimento do mundo. Então, eu acho que é uma exposição que, apesar de estar num lugar, num espaço de recordação, e traz uma poética de recordação, é uma exposição que daria para viajar e sem fronteiras. Eu agradeço muito o convite e espero que a gente possa conversar mais sobre esses pontos. Puxa, obrigado, Sabrina, pela leitura tão atenta e carinhosa. Querida. Bom, eu ainda não tinha dado as caras por aqui, né, pelo menos pela voz. Queria dar boa noite a todos, a todas. Estou feliz aqui com o público, muito feliz com a mesa. Também queria agradecer a Júlio e o Lucas, né, que também tomaram assento na mesa aqui. Por favor, levantem-se, né, as pessoas precisam conhecer vocês dois, né, com essa leitura. Obrigadíssimo. E eu estou dizendo isso, assim, para além do agradecimento, porque Órbita nos trouxe essa possibilidade dessa construção de lastro, né? E lastros que também foram muito surpreendentes, que a gente, eu particularmente não antevi, né? E lastros que vieram em nossa direção, e pouco a pouco as pessoas foram se aproximando dessa proposta constelar, mas ao mesmo tempo vertiginosa, né? E a ideia era um pouco essa, né? Criar fricções. Eu costumo brincar que a exposição tem um pouco uma estratégia de jogo de sinuca, né? Porque bate lá para acertar no outro lugar, né? Toca aqui, mas quer o outro lado, não é? Então são estratégias, artimanhas, né? Bem bolados, né? Assim, para que o público possa, nesse lugar da experiência autônoma, mas vertiginosa também e densa, né? Porque é um volume, né, de camadas, de leis, né, que se avizinham ali e que requer do público, né, do sujeito que ali adentra, como Marconi falou no doc aqui, né, assim, a partir do momento que ele atravessa, né, aquela linha amarela, a gente entende que esse sujeito ele foi ativado, né, por alguma razão e tem que circular pela exposição como um corpo autônomo, né? E isso eu tenho vindo muito à exposição, conversado muito com as pessoas e tenho sentido muito como que a exposição tem realmente essa oferta, não é? Na diversidade dela ou nessa estrutura algo vertiginosa com esse adensamento. Bom, só queria fazer esse comentário. Obrigado pela leitura, Sabrina, dos irmãos siameses. Evocar os irmãos Campos é uma honra para mim, para o Marconi, imagino também, não é? Só você mesmo, Sabrina. Obrigadíssimo. Não, foi bom, assim, vou te falar, porque eu estava... Não, a sua fala foi para mim um alento, Augusto, na verdade... Foi um alento porque tirou de mim uma frustração, porque quando a gente estava naquela marafunda de projetos e seleciona aqui isso sim, isso não, e a gente brigava, você põe isso, não, esse você não põe, eu deixo você colocar essa obra, você deixa eu colocar outra, quer dizer, não é bem assim como estão pensando, essa coisa bem equilibrada, né, gente? É cheio de conflito. E havia uma série de negociações, e eu o tempo todo assim, e a literatura? E a literatura, Marcelo? E a literatura, Marcelo? Cadê a literatura nessa exposição? Então, como sua fala vem permeada da literatura, né? Você traz todos esses apontamentos, eu fiquei muito feliz. Vamos, Cláudio. Então, gente, boa noite. Também quero agradecer o convite, né? É um prazer enorme estar aqui, é uma honra também ter sido convidado para participar dessa conversa aqui, né? Assim, eu falei que tem tanto tempo que a gente não faz isso, que a gente até perdeu um pouco o jeito, né? Se reencontrar aqui, conversar desse jeito, se expor assim, né? Mas, assim, eu acho que a exposição permitiu isso, desde a abertura, né? Acho que o pessoal já registrou isso aqui, né? Essa abertura foi incrível, foi uma experiência, assim,
de epifania, assim, né, de encontrar um monte de gente que a gente não via há tanto tempo, né, e tinha laranja, tinha pipoca, tinha cerveja, tinha cachorro-quente, né, enfim, tinha tinha música, né, e quando você entrava lá dentro, você entrava dentro daquele universo, né. E aí, né, claro que naquele dia da abertura a gente não consegue compreender, né, assim, de uma forma, é claro que é muito mais no campo de uma percepção inicial, né, mas aí quando Marcelo e Marconi me fizeram esse convite, né, eu fiquei muito agradecido, assim, né, fiz esse trabalho de vir aqui com um olhar cuidadoso, né, que é o que eu tenho falado, inclusive para os alunos e alunas, né, assim, que eu acho que é uma experiência única, né. Eu venho da comunicação, né, venho do design há muitos anos também, né, tenho Marcelo e Marconi como uma referência, né, então estar aqui hoje para mim é uma coisa assim muito, né, singular, assim, né. Trouxe para eles aqui hoje os livros que estão lá, os livros que eu tenho autografados no dia da inauguração, né, consegui achar esses livros hoje lá, né, porque a gente não consegue manusear, mas a riqueza do material, né, editorial, né, aí entrando já nos aspectos de design, no qual eu fui, né, convidado aqui para tentar fazer uma pequena reflexão sobre isso, né, é tudo muito grandioso e complexo e denso, né, e rigoroso. A Sabrina usa a palavra do rigor, eu também trouxe essa palavra, né, e esse rigor, assim, no sentido da dedicação, né, da obsessão, da dedicação, do cuidado, do primor, né. Então, tive a oportunidade também, tanto eu e a Alessandra, né, lá da Volts, de trabalhar com o Marcelo e o Marconi, que também para nós é sempre, né, trabalhos incríveis, né, que a gente consegue chegar a gente consegue ver como se chega em resultados diferenciados, né, seja em exposições e em outras experiências aí que a gente já teve, né. Então, assim, a reflexão, né, o exercício que eu fiz, né, foi para tentar, à medida que eu entrava ali naquele espaço e também estabelecia essas relações afetivas, né, de ver obras, ver trabalhos de pessoas conhecidas, ver trabalhos de pessoas que são referências para a minha geração. A gente está falando de geração, eu sou de uma geração, né, talvez anterior, assim, que cresceu vendo o trabalho deles para conseguir, né, estar aqui até hoje, assim, né, no campo da admiração e do profissionalismo deles e tal. Aí o exercício que eu fiz foi o seguinte, né, para entrar nesses aspectos do design, né, eu tentei fazer um trabalho de decupagem, né? Então, assim, quando a gente vai pensar o design, tentando trazer esses aspectos do design, né, entendendo que design é projeto, né, e aí a gente entende que o projeto, quando eles trazem ali um projeto gráfico, um projeto editorial ou um projeto expográfico, seja o projeto que está inserido ali naquela proposta, da discussão, das escolhas, do caminho, da geração de alternativa, né, que são elementos que rodeiam aí o universo do design, né, eu cheguei também num aspecto que, para mim, é singular, né, de ver essa pesquisa de anos do Marcelo, logo na entrada, né, que são aqueles tipos, né, catalogados ao longo de anos, vetorizados, né, e reutilizados, seja ali como plotter, né, e seja ali como uma animação logo na entrada, né. E aí, né, eu entrei assim, né, como o trabalho deles é um trabalho que tem muitas camadas, muitos elementos, né, eu fiz um exercício, né, de tentar racionalizar inicialmente, né, porque eu entendi que para eu compreender na minha percepção, a leitura que eu tentei fazer, eu precisei racionalizar. E a forma que eu racionalizei, eu parti do básico, eu parti do alfabeto, né? Lembrei que, né, dos glossários, né? Acabei de localizar também lá no meu escritório um dos primeiros glossários de design publicado pela 2AB, né? Não existia COSAC Naif, não existia publicações de design, né? Quando eu comecei, não tinha, né? Então, assim, a gente precisava do beabá, né? E aí eu parti do glossário, né? Então, fiz esse exercício de mapear e tentar entender o glossário que Marcelo e Marconi, junto com os artistas convidados, propuseram,
né? Então, à medida que a gente vai retirando, vai fazendo quase que esse trabalho quase de arqueologia, de entender ali cada palavra, o significado de cada palavra, as legendas são preciosas, né? A gente tem hoje uma relação muito fugaz com as mídias, né? Com a absorção das informações, a gente está contaminado, né? Seja para o bem ou para o mal, com essa linguagem, né? Muito imediatista e muito... Então, assim, parar para ler a legenda, entender que cada setinha daquela que está apontando, né, tem um significado, entender a função mesmo da sinalização, por mais pequenininha que ela seja, mas ela é precisa, ela é eficiente, né? O ícone que aponta ali, que você está vendo aquela obra que não está na parede, ela está deslocada, né? Aí são os aspectos de expografia. Mas, enfim, a partir desse exercício que eu fiz, né, e entendendo essa ideia de constelação também como uma ideia de rede, né, eu acho que isso também é muito peculiar, né, e muito incrível no trabalho dos dois, né, estabelecer essas relações, né, permitir essa apresentação de uma forma generosa, de uma forma afetiva, né, sem hierarquias, como Sabrina colocou aqui muito bem, também enxergo dessa forma, né? E aí fiz um glossário, gente. Então, fiz um glossário, né? Peguei todas as letras do alfabeto e tentei extrair ali das legendas, né? Cada uma dessas palavras que estão presentes nesse universo, nessa constelação. E aí, quando você depara isso com um glossário de design, é muito interessante, né? Porque ele extrapola, né? Então, a gente está falando de processos e materiais, né, dentro lá da Escola de Design, no qual eu sou um professor lá do 7º período, tem algumas alunas e alunos aqui. A gente trabalha, né, a disciplina que eu dou são de materiais e processos de produção, né? Então, a gente fica lá, enxergando como que os materiais e os processos nos fazem chegar em resultados, em soluções, né? Então, eu parto dessa ideia dos materiais e processos, né, e enxergo materiais e processos completamente do campo da arte. E aí, essa relação entre o design e a arte fica muito interessante, né? Porque os materiais que estão ali apresentados são gelo, né, fumaça, né, arame, chumbo, e por aí vai, né? Aí tem várias palavras que eu consegui extrair que estão ali nas legendas de uma forma também muito precisa, né, com textos muito precisos para compreensão. Tem as legendas que explicam, às vezes, um pouco mais a função da obra ali, o contexto da obra, né? E aí, a partir disso, gente, né, fiz esse trabalho, quase um trabalho de engenharia reversa, de tentar decupar essas palavras, né, que formam esse glossário desse universo que está apresentado, né, para daí, acho que deu uma falha, para daí chegar, né, também nos artistas, nas obras, nos artistas, e como que Marcelo e Marconi estabelecem relações, sejam relações de desenvolver produtos editoriais, ou de desenvolver soluções gráficas, ou projetos gráficos, né, que são as palavras que vocês utilizam ali, né, seja também no campo da curadoria, né, e no campo da expografia, que trabalhando com eles, eu vejo como eles se envolvem com tudo, né? É um pensamento sistêmico, né? Não é um trabalho, quando eles se envolvem com o trabalho, eles não se dedicam a um trabalho específico, é um pensamento sistêmico, é um trabalho que a gente vê que tem envolvimento, tem profundidade, né? E isso reflete nos resultados, né? E aí, né, para tentar também já sintetizar, né, eu vou dar depois esse fluxograma ou esse mapa mental, pode ser como, né, eu cheguei fazendo isso, desenhei isso digitalmente para conseguir fazer essa reflexão, né, e tentar trazer para cá, né? Depois vou disponibilizar isso, né? Mas isso me fez chegar que assim, né, a gente parte de uma ideia que tem forma, tem conteúdo, né, tem materialidade, né, e chega numa imaterialidade, né? Que aí eu coloquei aqui alguns aspectos que, enquanto eu ia vendo a exposição, sem esse olhar também mais cartesiano, um olhar mais no campo da razão, né, depois disso tudo, eu consegui perceber essa imaterialidade e todo o lado imaterial que está ali, né, que eu colocaria, talvez, a palavra transcendência, né? Então, eu, enquanto andava pela exposição, vinha na minha cabeça várias palavras, né, que estavam também refletidas ali, numa ideia até de hipertexto, assim, né, quando li as legendas, tentava entender essa ideia de um olhar gráfico,
né? Uma ideia de uma transposição gráfica, né? Para mim, alguns dos produtos editoriais são traduções gráficas daquela experiência, seja de uma curadoria, seja de uma obra, seja de uma exposição, seja de um trabalho, né? Então, são várias palavras que, para mim, resumidas, né? Eu sintetizaria todos esses, né? Eu coloquei aqui o olhar, a transcendência, a tradução, uma ideia também de percepção, né, que nos faz ter uma transcendência. Então, quando eu tinha acesso ao material, né, igual os livros que eu trouxe aqui, e que você abria um livro feito pelos dois, né, a gente conseguia ver uma dimensão imaterial, invisível, que a gente não conseguia explicar. O que tem de diferente? Tem um papel diferente, tem uma faca diferente, tem um recurso gráfico diferente, né? Tem um verniz diferente, tem todos esses materiais que estão lá no glossário do design, mas tem camadas que estão para além disso, que eu acho que é justamente ela vem dessa relação entre o design e a arte, né? Então, isso é o fato deles serem artistas, né? Da gente ver ali, né, como resultado também formal e conceitual, estético, né, do trabalho deles enquanto artistas, né, então de trafegar nessas camadas, né. Então eu acredito que o resultado de tudo que a gente vê, do que está exposto, do que está apresentado ali, né, é esse emaranhado, né, que é tecido ao longo de uma experiência do trabalho, de dedicação, de rigor, né, de cuidado, né, de atenção, né, esse olhar atencioso e preciso. Então, acho que essa foi a minha reflexão. Você passa uma aguinha para o Cláudio. Obrigado, Cláudio. A ideia da composição dessa mesa é exatamente, novamente, né, a gente não perde essa mania de provocar fricções, né, e pensar como é que esse desafio, né, que eu e Marconi tomamos para essa exposição, que foi posto para os três aqui, né, de que maneira também a gente pode pensar essa articulação naquilo que é da ordem do design, das artes gráficas, das artes visuais, da literatura, da arquitetura, não é? E aí a ideia um pouco da mesa é entender também com um olhar externo, né, como é que essas relações estão, né, ou podem estar compostas em torno da experiência da órbita, né. Eu tive a chance de visitar e ver e acessar, né, essa fonte que o Cláudio utilizou. Fiquei impressionado, porque é uma plataforma digital em que ele nos pediu, vou te delatar aqui, ele nos pediu as legendas das obras, e foi muito interessante como ele foi para esse processo de decupagem mesmo, né, para tentar, nesse processo de dissecação, assim, compreender de que maneira eu e Marconi constituímos a exposição Órbita. E durante esse processo, né, que eu e Marconi estivemos envolvidos, obviamente a gente teve, né, era imperativo, né, depositar um olhar retrospecto, pode ser pudor meu, assim, estou aqui olhando para a Sabrina, um olhar retrospecto, né, sobre esses 30 anos desses dois corpos em movimento, né, esses dois corpos inquietos, e que por essa inquietação, então, iam constituindo essas relações e conformando constelações e redes de toda a ordem, né? Mas eu falava para o Marconi assim, essa exposição não é uma retrospectiva, mas ela necessita de um olhar retrospecto, né, depositado sobre ela, o que nos obrigou realmente a fazer uma escavação, né, um mergulho em profundidade, que foi, muitas vezes, né, Marconi, muito dura, né, assim, de perceber as articulações, as fricções, mas também os hiatos, as lacunas, aquilo que ficou em suspensão, né, nessas nossas trajetórias, que nem sempre foram paralelas ou em comunhão, né? Assim, muitas vezes elas foram divergentes, né? Elas foram convergentes, elas se distanciaram, né? E todo mundo acha que eu e Marconi temos um CNPJ, né, uma razão social, e nunca tivemos, né, Marconi? É muito impressionante isso. E é a primeira vez que a gente expõe juntos, né? Assim, é inédito. A exposição inaugura essa relação, o que para nós foi um processo de alto risco também, não é? Assim,
Então, adorei essa decupagem que o Cláudio fez. Tomara que realmente a gente possa dar acesso, porque eu achei incrível a maneira como você foi construindo essas redes de relações. Ele realmente, eu posso testemunhar que o Cláudio estudou realmente essa exposição. Foi realmente maravilhoso. Eu queria, então, agora passar a palavra para a Ive, mas eu só me permito um pequeno preâmbulo. Eu queria agradecer imensamente a querida Ive. A Ive assinou o projeto tipográfico, né, ou também chamado de tipografia, o desenho arquitetônico, a espacialização de toda essa vertigem, né, que eu e Marconi criamos, mas ela fez muito mais do que isso, né, foi maravilhoso. Porque por essa paridade dos irmãos siamesos, já colou isso, né? Siamesmos, né? Eu e minha mania de alterar a ordem das palavras, né? Palavra. Com essa paridade, né, do meio que um ping-pong, assim, essa estrutura também de espelhamento gemelar, né, na sua genealogia, né, ou na sua estrutura genética também, a Ive entra, né, com um olhar espetacular, porque ela vai triangular e fazer a diferença e provocar lindos tensionamentos nos nossos campos de certeza, né? Então, a exposição ela não aconteceu dessa maneira que o Cláudio estava dizendo, nesse algo que diferencia o nosso trabalho, né, dessa visão sistêmica ou rigorosa. Estou ouvindo aqui da Sabrina e do Cláudio, estou aqui pensando. Né? E caótica também, mas foi realmente muito boa a chegada da Ive, porque a Ive trouxe realmente um olhar muito horizontal, triangulando, né, criando esse tripé e fazendo que a gente saísse desse certo espelhamento, né, nesse olhar retrospecto e mostrando para a gente outras visadas. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que dizer que eu e Marconi convidamos a Ive exatamente para saber que ela teria toda a condição de encarar, né, essa densidade que estava no bojo dessa exposição, que em algum momento eu falava assim, Marconi, essa exposição está uma loucura, nem curador tem. Né? Hashtag somos todos curadores. Então, era piada, pois é, né? então é só para dizer exatamente isso, assim, que a gente vai ouvir a Ive agora, para além, né, do que ela foi convidada, assim, a Ive teve uma mão muito firme, uma participação muito sensível de escutas, né, comigo, com o Marconi, de mediação também, assim, das escolhas do que estaria dentro do espaço positivo, porque, como todos sabem, assim, o processo de curadoria é muito mais aquilo que a gente não quer mostrar, ou seja, aquilo que vai ficar fora da curadoria, do que aquilo que estará dentro do espaço positivo. Pode parecer maluco, é isso que eu estou dizendo, mas se eu tivesse que fazer a definição, né, do exercício da curadoria, é exatamente esse exercício rigoroso de saber passar por esse processo de decupagem, de síntese e de corte para que a potência, né, do que a gente quer trazer como oferta ao público, ela realmente se dê no espaço positivo. E aí a tradução da Ive foi realmente maravilhosa. Ive, está com você. Obrigada. Queria agradecer muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando o processo, né, da expografia. Bom, primeiro foi mergulhar, né, nesse universo Marcelo e Marconi Drummond. Eles fizeram um levantamento muito minucioso dessa trajetória deles. Em parte eu conhecia, mas a maior parte não. O que eu acho que, na verdade, foi um ganho muito grande assim, para o meu papel, porque eles iam me trazendo, pouco a pouco, me explicando cada obra, como que elas se relacionavam dentro das órbitas, e as múltiplas relações, né, que elas criavam, ou as múltiplas acepções do trabalho deles, assim, né, que sempre foi muito diverso em vários campos. E aí eu fui entendendo, então, através dessa explicação, né, dos trabalhos, à medida que eu fui conhecendo, eu fui entendendo, então, as intenções deles, né, como exposição, assim, qual que era o que estava ali no cerne, né, do desejo deles ao construir essa exposição.
E eu entendi que era sobre os afetos, né? Assim, como eles eram afetados pelos artistas que eles conviveram, né? Trabalharam juntos, e como eles também afetavam o trabalho desses artistas, sobretudo no momento de criar as publicações, ou então os momentos como curadores, né? E a partir disso, e então, né, eu recebo, né, esse volume de informação, uma exposição muito densa, e a proposta deles era exatamente assim, demonstrar as várias possibilidades de conexões entre essas várias órbitas. E aí, de antemão, né, eu coloquei tudo na mesa, que é uma forma que eu tenho muito de trabalhar assim, de começar entendendo as conexões do ponto de vista conceitual entre as obras e as várias possibilidades de conexões possíveis antes de trabalhar com o espaço em si. E aí é isso, são milhões, né? Sim. E aí, diante disso, bom, eu tive 2 grandes desafios assim, para desenhar essa exposição. A primeira delas era que é um pensamento completamente rizomático, né? Completamente de rede, como o Cláudio falou. E aí a gente tinha uma conformação espacial de galeria que era uma linguiça. Como era possível espacializar, né? Assim, espacializar no sentido da expansão, de tantas obras poderem estarem ao lado de tantas outras, sendo que a gente tinha uma linearidade dada em relação ao espaço. Bom, esse foi o primeiro desafio, né? Então, de como criar uma lógica expositiva, assim, um pensamento tipográfico que pudesse conter numa certa linha esse pensamento que era tão expandido. E aí, justamente por ser uma exposição tão densa, eu imaginei que seria acolhedor com o visitante que a gente começasse, então, pelas obras que fossem de mais fácil acesso, assim, de compreensão da sua poética, do que ela tinha a trazer. E deixar, então, para o final, aquelas obras que demandassem um pouco mais de silêncio, né? de um pouco mais de tempo, né? Para você acessar o que ela está te trazendo. Assim. E aí eu começo, então, nessa primeira aventura, né, nessa primeira possibilidade de encontrar um pensamento, né, para essa tipografia. E aí, coincidentemente, no início tem um volume das obras do Marcelo, né, que lidam muito com a palavra, com aquilo que ele resgata de algo que já está posto no urbano, e as obras do Marconi, sobretudo assim, as obras de artes visuais, né, dos dois, que estavam mais no final, né, que estavam mais lidando com a materialidade, que demandavam mais do corpo, né? E aí eu fui tentando construir assim, esse projeto impossível de criar uma linha, né, dentre essas orbitagens, tentando entender essas vizinhanças, onde que cada órbita poderia vir, então, agregando, né, ao diálogo. E lembrando muito que o Marcelo sempre trouxe, que não é só sobre apaziguamento, não é só sobre vizinhança no sentido daquilo que conversa mais diretamente, né, daquilo que combina, também vamos trazer aquilo que fricciona, que traz um diálogo mais inusitado, né? Mas, enfim, eu fui lá no meu projeto impossível, né, de colocar numa linha. Obviamente, tinha vários pontos no meio do caminho que não funcionavam. Mas, de certa forma, quando eu apresentei isso para eles, eles, né, compraram essa ideia e assim, entenderam que, na verdade, então, esse início ele lidava mais com a palavra, mais com a poesia visual, e que, no final, ficava mesmo essas obras que demandavam mais do corpo, né, um outro tipo de pensamento, e a gente foi construindo, no meio do caminho, como que a gente podia resolver isso. O Bruno, que estava trabalhando com a gente na primeira etapa, na produção, trouxe também uma possibilidade que a gente achou muito interessante, que era trazer esse núcleo das águas para o meio da exposição, como uma forma de representação do umbigo, né, de onde eles saíram. Assim. Que foi uma forma simbólica da gente também organizar e também trazer uma clareira no meio da exposição, por essa exposição ser muito densa. Assim.
E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que, na verdade, o mais importante, além das conexões, era também trazer essa demanda das artes visuais, dos dois, que eram, acho que, o maior ineditismo assim, da exposição. Porque a parte do trabalho de design gráfico como curadores ela estava mais pulverizada, né? Assim, já estava mais disseminada. E então a gente foi trazendo para o início da exposição, onde sempre tentando trazer em cada pedaço assim, onde que eles dois conversavam, né? Nesse trabalho que é tão diverso de artes visuais. Assim, não à toa, a princípio, eles estavam em pontas opostas. E aí o segundo desafio da exposição foi como colocar em pé de igualdade, né, tanto as obras quanto as publicações, assim, que tinham naturezas expositivas muito diversas, né? Normalmente as obras eram já muito diversas entre si, assim, porque às vezes era escultura, às vezes demandava ir para o chão, às vezes era aérea, às vezes tinha que ter parede, tinha algumas que funcionavam no painel, outras não funcionavam. Como resolver isso, né? Que eu acho que essa questão do pé de igualdade tem muito a ver também com isso que a Sabrina fala, disso radicalmente horizontal, que aconteceu desde o princípio do trabalho. Que é isso, né? Quem que é curador, quem que é o expógrafo, quem que está fazendo design gráfico, isso foi muito orgânico, né? Durante o processo todo, e por isso muito rico também. E aí é onde vem essa ideia de acoplar essas bancadas aos painéis, são bancadas estreitas e com esse vidro não só em cima, mas na frente também, para que a gente tivesse numa única visada, a gente já dissesse por que esses objetos estão reunidos conjuntamente. Bom, essa foi a história da exposição. Acho que eu encerro aqui. Não, a Ive traz um pensamento, e é por isso que ela está aqui, que é um pensamento muito raro, né? São discussões raras no campo das artes visuais, né? Os processos de tipografia, a construção das espacialidades, né? A cenotecnia, né? O mobiliário expositivo a serviço da curadoria, né? do pensamento curatorial. A gente fala muito pouco nisso, a gente discute muito pouco isso, né? Quando uma exposição não começa quando se abre a porta da galeria, né? Ela começa muito antes. E, por excelência, uma exposição é um exercício coletivo de muitos e múltiplos conhecimentos, né? A gente precisa de muitos conhecimentos, muitas áreas técnicas, né? Muitas pessoas precisam ser agregadas para que uma exposição se edifique. E eu tenho pensado muito nisso ultimamente, como que a gente precisa falar de arquitetura conectada à exposição, né? É raro, é escasso, né? A gente não discute muito isso. E essa exposição ela tem uma singularidade que, às vezes, ela resvala, tem uma vontade de ser uma exposição sobre exposições, não é? E até provoquei aqui o Palácio das Artes, o Iara, a Luciana, assim, puxa, a gente precisa fazer uma exposição sobre as exposições que ocorreram nessa casa desde a década de 70. Vale dizer que Do Corpo à Terra inaugura né? Do Corpo à Terra inaugura, é uma exposição que está na história universal, né? Que acontece em Belo Horizonte, em 1970, aqui nesta casa, quando ela foi inaugurada, com a extensão no Parque Municipal, né? E quantas outras exposições, quantas outras experiências, né, precisam ser relatadas, revisitadas, que foram modelares, né, que foram importantes para construir um pensamento no campo das artes visuais, no campo da cultura, no campo da literatura, e por aí vai. Então, a gente precisa falar mais disso. Então, muito obrigado, viu, Ive, pela sua revelação aqui de como foi o processo construtivo da exposição Órbita. Bom, a ideia aqui agora, a gente tem aí mais 15 minutos, então a ideia... Oi? Abrir para o público. Se vocês tiverem perguntas para qualquer um de nós, preferencialmente para os três, acho que eu não tenho muito o que dizer mais. Por favor, sintam-se à vontade. A gente está gravando esse bate-papo e depois a ideia é a inserção de tradução de Libras e a disponibilização disso em redes sociais e no YouTube.
Então, por favor, quem tiver perguntas, use o microfone. Todo mundo tímido? Boa noite. Eu tenho uma pergunta meio de ordem prática, assim, considerando um universo tão prolífico de produções, assim, como vocês, como tipo manter registro de tudo que vocês já produziram e dentro desse registro conseguir selecionar. Assim, eu imagino que seja uma pergunta muito complicada, né? Mas é porque eu penso que, por exemplo, eu tão jovem, com uma carreira de designer tão curta, já tenho dificuldade de acompanhar o que foi que eu já produzi e em trabalho de faculdade, entre projetos pessoais, assim, às vezes eu fico perdida, imagino uma carreira de 30 anos juntando duas pessoas diferentes. Como que foi isso, assim? É um grande desafio, conter, né, uma trajetória de 30 anos numa publicação, né, entendendo a publicação como um dispositivo, pode ser um dispositivo impresso, pode ser um dispositivo digital, pode ser um relato, pode ser muitas coisas, né, essa publicação. A gente pode tornar essa exposição, ou pode ser um monte, né, de dispositivos na tentativa de rastrear, né, e lastrear essa produção, né? Mas é um grande desafio. A nossa ideia é fazer um catálogo digital, né, Marcelo? A gente já fez o registro, mas, de fato, vai ser outra luta, né? Bom, a gente expõe aqui desde os décadas de 90. E, naquela ocasião, publicava-se pouco, né? Não tinha, ninguém fazia catálogo, livros muito menos, editoras em Belo Horizonte nenhuma. Publicar um convite era algo, sabe, era o céu, onde os métodos eram absolutamente analógicos, né, e caros, né? Bom, a gente está num outro cenário hoje, né, que é muito mais generoso, digamos assim, né, com muitas possibilidades se abrem, né, em direção desse entendimento do que é tornar público uma ação expositiva como essa. Então, o nosso desafio é pensar em algumas formas, sabe, de tornar essa exposição, né, dar publicidade a ela e deixá-la como, de fato, um testemunho aí para estudos e para, enfim. Não sei se te respondi, mas a gente não pensou muito bem nisso ainda não. Eu acho que teve muita invenção, né? Também, como registrar esse passado, assim. É interessante, né, pensar assim nessas formas, né? A Sabrina falou em rememoração, e é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente revolveu tudo isso, nos obrigou a esse olhar retrospecto, e a gente teve que encontrar também o perdido, né? Então, assim, isso, né? Dentro do trajeto dos 30 anos e desses dois corpos, cada um na sua zona de interesse, né? Como é que a gente, então, o que a gente iria trazer, né? Que edição, né? Que eu acho que é um conceito importante aí, né? Que edição a gente faria? Eu gosto muito de pensar do conceito em 3 níveis, assim, quando a gente se fala num processo assim expositivo, de exibição, né? Eu entendo muito assim exposição como publicação, né? E por extensão como edição. Então, se, né, dentro de um equipamento cultural como esse que aqui estamos, né, que é gratuito, né, portas abertas, feito por uma gestão de políticas culturais públicas, com os nossos impostos, né, do povo brasileiro, aqui no caso, né, de nós mineiros, assim, como é que a gente pode efetivar esse espaço como esse lugar de circulação e, portanto, ao tornar público, ao dar acesso, a gente expõe, mas também o contrário. Ao expor, a gente está dando acesso, portanto, a gente está, então, publicando. E essa publicação exige uma edição, não é? Que aí vai resvalar para expografia, para curadoria, né? Assim, para as escolhas, né? Vou provocar aqui. Eu acho que sua pergunta é muito no sentido de como que eles conseguiram guardar, né? Como que consegui guardar tanto? E eu lembrei de um verso de um outro poeta que eu gosto muito, que é o Ali Salomão, que ele fala que a memória é uma ilha de edição.
Então, esses Drummonds que nós estamos aqui, eu acho que a questão da memória, né, ela é editada. Né? E vocês escolheram isso que o Marcelo falou no início, que a curadoria é muito mais aquilo que você não mostra do que aquilo que você exibe. Eu fico imaginando que também teve um gesto aí de ficcionalização mesmo, de não só essa coisa altruísta, mas de uma coisa eu prefiro esses pontos e não esses. Eu prefiro esse alinhavo e não esse. Então, eu acho que vocês que têm mais a falar sobre isso, não eu, mas eu acho que tem um bocado de ficção aí no meio da memória. Não? Eu ia chegar aí, por exemplo, vou falar por mim, né? Por exemplo, na minha casa, um quarto, um armário embutido, ele é o meu arquivo, né? Então, quem é designer sabe disso, né? Para cada uma peça gráfica que você faz, você guarda 5, guarda 8. E aí você guarda porque, eu vou guardar, né? Preciso ter os modelos, a gráfica te manda esses modelos, né? E aí você vai guardando, e isso realmente, assim, esse acervo se constitui a revelia, ou por essa questão de que essa tentativa de retenção do tempo, né? De você ter isso para, em algum momento, dado momento, você poder devolver isso ou distribuir. Então, por exemplo, uma das contrapartidas do nosso projeto, porque a gente precisa dizer aqui que essa exposição ela é mantida de pé por 2 fontes de fomento, né, a Fundação Clóvis Salgado e a Lei Municipal de Cultura, a Fundação Municipal de Cultura, a quem a gente agradece enormemente, né? Mas uma das contrapartidas é a distribuição de 8 kits dessa nossa biblioteca órbita, que foi para a exposição, né, que a gente chamou de livros legenda, que vocês devem ter observado, né, que elas são distribuídas, essa biblioteca está distribuída, ela não está numa estante, mas as unidades estão distribuídas no percurso da exposição para fazer essa pontuação, e nós vamos, então, utilizar exatamente esse acervo para, né, enviar para bibliotecas públicas. Mas, assim, é uma luta em glória, né? Assim, algo não, muito se perde, graças a Deus e ao bom diabo, né? Alguém mais? Você poderia, só um instante, falar no microfone, que a gente está gravando. É difícil, vai ter que tirar a máscara. Mas o que eu gostaria de falar é assim, que eu fiquei muito sensibilizada com... Há uma harmonia entre vocês, né? Os 5. E eu gostei muito da fala da Sabrina, me remeteu muito a Walter Benjamin, o tempo todo, né? Esse escavar, esse ressignificar no tempo presente o passado. E, né, Itabira está aí o tempo todo, não tem como não estar, né? A presença do Drummond e outras, né? São amigos. O próprio espaço, né? Eu tive com a Lotus lá, falei, Lotus, aqui era a sala de Dalito, ali era o metal, a serigrafia, a biblioteca. Quer dizer, a mim é um espaço muito, muito, muito amado, né? Talvez tanto quanto para você, que viveu aquele espaço, né? Então, essa ressignificação, né, nas obras, fiquei muito sensibilizada com o trabalho da Ana Amélia, os copos, e com o trabalho da Nídia, né, embaixo, em cima, e o umbigo, essa questão do umbigo que o Bruno trouxe, né? É Bruno? Bruno. Eu fiquei assim, muito, falei, meu Deus, umbigo, água, e uma questão que nós estamos vivendo agora, que é uma questão assim, nós, né, no momento presente, água é algo essencial para todos nós. E, de repente, estava ali os copos e o trabalho de cidades que foram submersas, né? E que todas de Minas. Então, assim, é uma exposição que, a mim, está trazendo muitas coisas, né? Eu acho que estão acontecendo e vão acontecer, né? Eu acho que é uma coisa... E a questão da transcendência também, né? Que foi trazida aqui. Fiquei muito curiosa com o trabalho do Cláudio. Que glossário é esse? Né? Aquele primeiro, tudo bem, que foi vocês dois que criaram aqueles rizomas e aqueles mapas, que, de repente, também conversa com aquele
da década de 70, aquele quadro Do Frederico de Moraes e Vilma Martins. Frederico de Moraes, que a gente comprava. E Vilma né? Martins, Exatamente. Então, assim, há ali, né, a mim, vários encontros e vários reencontros, na verdade, né? Vários. Um dos mais felizes foi com o Mar Sampaio. Né, eu acho que aquele trabalho de 2005, se não me engano, que está no canto, né, que são aquelas palavras, como que ele é atual, extremamente atual. Então, assim, fico muito feliz. Acho que merece realmente um catálogo, que seja virtual ou físico, e aproveito para pedir um kit para a Escola Guinhara, então, já que são somente claro. 8. concedido. Ok. Obrigada. Uma honra. Quem mais? Queremos perguntas. Ei, gente. Na verdade, eu queria escutar um pouco, porque minha experiência com a exposição, você estava falando sobre a fraternidade, que é uma fraternidade que não está no lugar da autoridade, né? Mas, andando pela exposição, eu sinto um tensionamento muito grande entre as obras, entre o material de cada obra, a natureza de cada obra, a origem de cada uma delas. Eu acho que teve um posicionamento que, tipo assim, a exposição, tudo bem que ela ela já parte disso, né? A ideia é fazer contar a história de vocês dois, de um percurso que é entre a curadoria, o design e as artes. Mas eu acho que a exposição ela assumiu que são áreas diferentes e colocou esses trabalhos meio que de uma forma a mostrar esse tensionamento, assumindo ele e colocando também de uma forma muito harmônica também, de convivência. E aí eu queria saber se teve um momento em que vocês decidiram, por exemplo, misturar os trabalhos de vocês dois e colocar trabalhos muito diferentes próximos também, ou se, por exemplo, ou se isso foi pensado desde o começo, ou se tinha, por exemplo, no começo uma ideia de uma separação em núcleos mais diferentes, ou se essa era a ideia desde o começo, e como é que foi assumir isso e fazer isso acontecer. Uhum. Sobre a ideia de fraternidade, quando eu pensei, vou ser super breve, passo, porque a primeira pergunta toca o que eu levantei como uma hipótese, como uma chave de leitura, porque nós já frequentamos muitas exposições absurdamente carregadas de história, historicismo, no sentido que a gente passa de uma sala para outra e tem um século, né, uma episteme inteira, né? E, no caso, quando eu trouxe a noção aqui da fraternidade, essa horizontalidade que a gente cai no Marcelo, né, num trabalho dele, depois a gente tem que olhar a legenda para ver se aquilo era mesmo do Marconi. E eu fiquei muito impressionada, porque eu acho que tem a ver com a coisa do contemporâneo, né? Que acho que todo mundo que frequentou banco de escola agora no século XXI, nos últimos 10 anos, conhece esse texto do Agamben, em que ele vai falar que o contemporâneo não é o atual, que o contemporâneo é justamente aquele que consegue conversar com o passado no presente. Então, quando eu pensei na noção de fraternidade, é que eu não sentia uma voz individual única, né? Então, quando a Isis falou hoje, eu achei que ainda tem uma enunciação mais coletiva do que eu imaginava. Então, nesse sentido, eu acho que traz um afrouxamento. Eu não sinto assim que eu tenho que ir, apesar de que eu não vejo um umbigo ali. Eu achei que era no meio do caminho, tinha. Porque todas as vezes que eu fui à exposição, veio um monitor e falou: cuidado, olha aí, olha, cuidado com o copo. Então, me parou, sabe? Assim, então, eu não senti essa questão de ser uma água e tal. Ao contrário, eu pisei em ovos ali, né? E que eu tive esse alerta. Então, uma fraternidade, num sentido de uma ausência de uma hierarquia, de um poder assim que emanasse.
Não que a gente não tem jeito de esconder o poder de nada, né? Ele está em tudo. E a gente nem desconfia como é que é entre esses irmãos siamesmos, mas, de qualquer jeito, era nesse sentido que eu pensei a fraternidade. Luísa, querida, né? A Luísa, ela faz essa formulação com muita propriedade, ela esteve dentro da exposição, acompanhando, né, a montagem. Eu acho que essa exposição, hoje, cada dia eu revisito essa exposição, cada dia eu encontro uma coisa e acho outra coisa. Não chego a nenhum denominador comum, assim. Mas eu acho que ela é uma peça polifônica, sabe? Tem uma coisa polifônica, assim. E se isso realmente foi pensado a priori ou não, assim, a sequência ali do fluxo expositivos, né, porque tem os 4 expositores ao centro que, né, tudo sangrava para a parede e vice-versa, né? Assim, então, os 4 expositores, eu gosto muito de pensar eles como quadrantes, até brinquei com o Yves, que, para mim, eles têm rodinhas, né, que eles giram em sentido horário e anti-horário. Né? São mais hélices. Umas hélices, uns quadrantes, né, e que resvalam para as paredes e vice-versa. Então, tem uma coisa, a própria sorte ali também, porque o tempo todo, na fala da Yves, ficou um pouco isso, né? A gente se deteve, né, com algumas obstruções, algumas limitações, e aí a tentativa nossa da resolução por uma certa domesticação, assim, da poética contida nas relações entre os trabalhos, nunca a gente conseguiu, sabe, assim, amarrar isso. Então, até um momento, e estou dando o meu depoimento, né, assim, até o momento que eu percebi que a gente tinha que deixar também, assim, apesar de ter algumas premissas, deixar a coisa acontecer, né? A constelação se constituir, as fricções, né, comparecerem, né? Os adensamentos, os tensionamentos, os hiatos também, aquilo que a gente não conseguiu dominar, não conseguiu uma sequência lógica naquilo que escapa, né? E quando eu percebi isso, eu fiquei feliz porque me deixou, de certa forma, aliviado e me tirou da zona de controle, não é? Então, por exemplo, né, assim, há uma certa hegemonia da palavra, né, daquilo que é da ordem da palavra, do texto, do discurso ali naquela exposição, para além, assim, do campo de atenção minha e do Marconi. Assim, isso se apresentou e ficou, sentou e ficou, e não saiu mais. Assim. Isso é uma coisa que realmente se adensou e compareceu, sobretudo no momento que a gente espacializou, né, os trabalhos, trouxe aqui para essa sala, e isso foi um campo instaurado. Assim, eu não digo para além de nós, porque nasce da nossa experiência, mas as correlações que aconteceram ali, nas placas de sinalização da Nídia, nos meus vocábulos, né, nos cabides da aldeia, na ladainha do Márcio, nos cartazes, vai para o MAP, né, cai na Rivane, né, 1001 Noites e uma, né? Então, por aí, as cartas que estão lá no fundo. Então, isso se impôs. Né? Eu gostei muito, aprendi muito com esse exercício, assim, de, ao mesmo tempo que estou rememorando o processo, revolvendo isso, escavando, estou também tomando uns caldos, né, assim, né, dá uma certa... tomando sustos. Mas, de fato, a exposição nunca foi pensada em núcleos, sabe, em caixas. Muito pelo contrário. 2 conceitos assim que, para a gente, são muito caros. Foram e são. O conceito de mistura, sabe? E o conceito de uma tentativa de borrar fronteiras entre artes visuais e artes gráficas, né? De não criar hierarquias. Aqui é da ordem das artes gráficas, aqui do design, aqui das artes visuais. Não, assim, essa ideia de mistura sempre permeou o nosso pensamento. Eu queria comentar que eu acho que eles não faziam ideia como que eles iam se encontrar nessa exposição. Assim, eu acho que o real do espaço, né, está lidando, de fato, com o espaço dado dessa galeria, com orçamento, né, e com, sei lá, prazo, que fizeram, eu acho, trouxe, né,
essas decisões, essas ideias, né? Eu acho que é onde aconteceu muito o deslocamento dos dois, assim, dentro, porque eles são muito controladores, eu acho, assim. Mas agora eu falei. Mas eles se dão bem, eles se dão bem. Então, foi muito interessante, que eu acho que está muito no processo da expografia em si, assim, que é algo que também que contempla eu também, arquiteta, muito controladora, né? Porque arquiteto quer chegar e resolver as coisas, e foi algo que eu fui aprendendo ao longo de fazer exposições, sobretudo artísticas, que não é sobre resolver, é sobre entrar, mergulhar e daí vir junto, né, e encontrar essas soluções. Eu acho que foi esse mergulho triplo, né, assim, então a gente tem uma exposição e tem aquilo que, para além de algo que a gente pensou antes, idealizou antes, tem algo que está dado no espaço. O que essa exposição está dizendo para esse visitante que está vindo? E aí eu acho que essa grande experiência que todos nós três tínhamos de desenvolver a exposição há muito tempo, lidar com as artes visuais, é que nivelava assim as nossas decisões, sabe? Assim, a exposição em si e o visitante, eu acho que estavam sempre acima, né? E a serviço de quem a gente estava. E tem uma coisa interessante que é assim, um recurso do monta-desmonta, sabe, Luiz? Assim, a exposição ela atingiu esse estado possível num dado momento. Foi o possível, sabe? Mas ela teve vários estados, sabe? Assim, é uma pena isso não ficar aparente, né? Mas assim, ela é constituída desse monta-desmonta, ou dessa perspectiva, até de um certo estado anímico do dia, quando a gente se encontrava, muitos encontros, né? E o que se montava num dia, no outro, ruía, sabe? Assim, e esse movimento do monta-desmonta, assim, foi muito interessante nesse processo, muito horizontal, muito orgânico. Acho até pouco controlado, assim, para contradizer a Ive. Mas o que vocês estão vendo aqui, né, é um estado possível, né, dentre outros muitos, né? Nós temos que terminar. Vamos, mais alguém? Só um minuto, Marco. Nós estamos no horário. Estamos no horário. Estamos sim, estamos 9h30. Quem é? Quem quer perguntar? Por favor. Não, eu não ia perguntar. Alô, tudo bem? Eu não ia perguntar, eu só ia fazer um comentário de que o próprio nome da exposição, né, que é Órbita, ele traz essa ideia do movimento, né, que eu acho que é de vocês orbitando também e fazendo esse movimento entre as artes plásticas e o design o tempo todo. Então, acho que quando ela pergunta se era uma coisa de fazer núcleos, né, isolados, eu acho que isso não caberia mesmo, porque, né, pela minha vivência, né, do processo todo de vocês, que eu acompanhei, eu vejo esse movimento entre as artes plásticas e o design o tempo todo. Então, ela é uma exposição de movimento. Só isso. Eu queria só ressaltar aqui, né, dentro dessa conversa, né, eu acho que aí, até pegando a sua fala, e essa palavra que o Marconi usou, né, que eu estou muito atento às palavras aqui, eu acho que hoje em dia a gente tem que estar cada dia mais atento às palavras, né, as palavras dizem muito. Aí, por exemplo, eu enxergo detalhes na exposição, né, porque quando o Marcelo fala que, né, vocês enxergam a exposição como uma publicação que precisa de uma edição, né, é o que eu chamo, não sei se eu usei aqui enquanto na minha fala, mas é o pensamento gráfico, né? Então, como que isso está inerente, né? Está internalizado, né? Então, por exemplo, quando a gente vê, e se a gente imagina essa mistura entre as artes gráficas, o espaço expositivo, né, e os aspectos de design, né, a gente enxerga na parede, por exemplo, uma narrativa, né? Você tem ali palavras a partir de obras, né, seja desde a aldeia, que vai ali para a pedra, que dialoga com quase né, as fotos ali, né, do trabalho da Nídia, ali, do ducto, e mais a coisa lá da explosão do rio, né, e enxergo os vocábulos, né,
quase como reticências, né? Eu, enquanto observava a exposição, enxergava essa outra transcendência, aí que eu chamo de transcendência, né? É uma apresentação da obra, que a gente entende ela enquanto obra, entende ela quanto obra nesse contexto, né? E dialogando com esse pensamento sistêmico que eu falei aqui, né? Então, enxergo isso, né? Enxerguei ele, né? É até legal que na legenda a palavra usada era essa, né? Intervenção ao longo da exposição. Para mim, são reticências, né? Tem um texto sendo falado ali, né? Tem uma narrativa subjetiva, né? Mas que é isso que eu estou falando. Aí a gente enxerga claramente essa mistura, né? Desse design que está inerente no trabalho dele, seja como resultado gráfico, seja como pensamento para solucionar questões, né? Só esse comentário. Pensando nessa coisa da palavra, né, que a gente falou muito assim, uma palavra que me chamou a atenção que vocês usaram foi essa coisa de ser horizontal. E eu percebi, né, nessa coisa do processo ser horizontal, dessa busca de estar horizontal ali também nas órbitas. E na perspectiva da mecânica orbital, a órbita ela é naturalmente plana. Eu acho que isso é interessante, porque aí traz essa horizontalidade. E aí eu quis trazer esse ponto de vista assim, da mecânica orbital, da engenharia aeroespacial, que é isso, né? Naturalmente a órbita é plana, então naturalmente a órbita traz essa horizontalidade. E aí acho que é interessante esse ponto de vista. Incrível, assim. Incrível. Obrigado. Gente, nós precisamos terminar, então eu já quero fazer o agradecimento. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Sabrina, Cláudio, Ive. Acho que foi muito importante para mim e para o Marcelo. Dizer que a exposição segue em curso até o dia 5, né, de junho, e que depois essa conversa será disponibilizada pelo YouTube. Tá bem? Muito obrigado a todos e todas.